Olá, Shalom! Você é daqueles que curte uma boa curiosidade sobre a cultura judaica? Ou que gosta de estar antenado com o que está rolando no universo do judaísmo? Então, prepara o teu coração. Neste Bíblia Hebraica em 5 minutos, nós vamos conversar sobre um momento muito importante no ano judaico. Nós vamos falar sobre o Yom Kippur, que este ano, em 2023, cai nos dias 25 e 26 de setembro. Está preparado? Então vamos começar. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Yom Kippur é que ele é o dia do calendário judaico. Ele é o dia mais sagrado do ano. Olha só que importância. Isso porque o Yom Kippur, ele é o dia da expiação, ele é o dia do perdão, que vai acontecer exatamente 10 dias após o Rosh Hashanah, após o Ano Novo Judaico. E se você perdeu o meu vídeo sobre o Ano Novo Judaico, vou deixar o link aqui para você, tá? É um vídeo muito bacana que vai te começar aí a instigar, né, a entender um pouco mais sobre esse universo do judaísmo. Mas vamos voltar para o Yom Kippur. O Yom Kippur, então, é o dia importantíssimo do ano, ele é o dia do perdão, é o dia da expiação e vai acontecer 10 dias após o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. O nosso dia do perdão, ele vai estar citado literalmente em duas passagens da Torá, em Levítico 16, 29 e 31 e também no Levítico, no capítulo 23, de 26 a 31. Eu queria ler com vocês aqui um trechinho de Levítico 16, aonde pela primeira vez aparece, então, essa questão do dia do perdão. Veja só o que diz o texto. E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo, ou seja, é algo que não vai nunca sair de moda, vamos dizer assim. É algo que vai se repetir anualmente. Enquanto houver judaísmo, enquanto houver cultura judaica, enquanto houver judeu, haverá também o Yom Kippur. Muito bem. Nesse dia, no Yom Kippur, né, foi o dia, segundo a tradição, em que Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro que foi feito e que está descrito lá em Êxodo 32. O que estava acontecendo? O povo tinha saído do Egito, já tinha peregrinado um tempo, até que ele vai parar nos pés do Monte Sinai. Isso está descrito lá em Êxodo capítulo 19. Pois bem, neste momento, Moisés, então, Deus se revela ao povo, né, naquela grande teofania do Monte Sinai e chama Moisés para cima do monte. Moisés sobe ao monte e ele, então, recebe do Senhor os 10 mandamentos e também o código da aliança. Isso vai estar em Êxodo, capítulo 20, até o finalzinho do capítulo 23. Muito bem. Moisés estava lá com o Senhor, ele se estende um pouco mais com o Senhor, porque Deus entrega para ele toda a questão da construção do tabernáculo, o mobiliário, as medidas, os mínimos detalhes. Isso está descrito em Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 31. Neste alongamento da estadia do Moisés no topo do Sinai conversando com o Senhor, o povo fica muito aflito, como está descrito lá em Êxodo 32. E eles, então, dão aquela pressão no Arão e falam para ele, olha, Arão, o Moisés já está há 40 dias lá no cimo do Sinai, lá no topo do Sinai com o Senhor,
e a gente acredita que ele tenha morrido, porque vimos relâmpagos, trovões, vimos aquela grandeza toda da natureza se manifestando ali. Moisés, nenhum homem resistiria estar no meio daquela trovoada toda, daquele fogo, daquele tremor de terra. Moisés morreu. A gente precisa, então, que você faça um Deus que nos leve de volta para o Egito, porque como é que a gente vai até a terra de Canaã? Nosso líder morreu, né? E aí, então, o Arão, com medo do povo, resolve fazer um bezerro de ouro. E ele faz esse bezerro de ouro com as joias que foram recolhidas dos israelitas, e ele faz também uma festa para adoração a esse, entre aspas, Deus, a esse ídolo. E aí, meus amigos, Deus então vai virar para o Moisés, ainda no capítulo 32, passando por 33, e fala para ele assim: ô Moisés, o povo lá embaixo tá demais. A gente está aqui tentando fazer o melhor que pode, mas o povo lá embaixo, ó, o teu povo fez um ídolo, eu vou destruir com esse povo. E Moisés intercede pelo povo: não, Senhor, não faça isso e tudo mais. E Moisés, então, desce para entender aquela situação, resolver o problema diante do Senhor. E o que vai acontecer? Quando ele chega, ele fica tão horrorizado que ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. E aí ele pune o pessoal, né? Pune o pessoal ali, derrete o bezerro, aquele negócio todo, e ele sobe para receber do Senhor novas tábuas. E é exatamente no Yom Kippur, então, que acontece o perdão. Deus perdoa o povo pela sua idolatria. E neste dia, então, no Yom Kippur, é esse dia de lembrança, esse dia de lembrar que Deus perdoou a idolatria terrível que os israelitas fizeram enquanto Moisés e ele estavam reunidos no topo do Monte Sinai, pensando em como poder viver uma comunhão plena com o Senhor. Se você quer entender melhor todo esse contexto bíblico do Yom Kippur, essa problemática que teve com o bezerro de ouro, eu te aconselho a ler as passagens que estão aqui em tela. Êxodo 20, 24, 31, 32, 34. Leia essas passagens, né? Você vai entender melhor o que aconteceu efetivamente. Vamos avançar aqui e entender que no Yom Kippur, então, ele é um dia especialíssimo, e é nesse dia que nós vamos, então, assim como Deus, né, perdoou o povo, nós vamos nos reconciliar com o Senhor, nós vamos nos reconciliar com o próximo, nós vamos buscar efetivamente um perdão para os nossos erros e pecados. Para isso, nós vamos deixar de fazer algumas coisas, como, por exemplo, nós vamos deixar de praticar, né, a nossa vida diária, e vamos nos dedicar ao jejum. Nós vamos nos dedicar à oração, à reflexão de como anda a nossa vida diante de Deus, diante do próximo. Isso tem que nos levar a um arrependimento, a um perdão sincero, a uma busca de perdão sincera diante do Senhor, né? E como eu falei sobre o não fazer, nós não vamos fazer no Yom Kippur algumas coisas. Nós não vamos comer, nós não vamos beber, porque nós vamos jejuar, como acabamos de ver. Nós, né, também não vamos tomar banho, não vamos passar perfumes nem cremes, não vamos ter relações conjugais e nem vestir calçados de couro, porque o calçado de couro implica na morte, né? Teve que matar um bichinho ali para que esse sapato fosse feito. Então, no Yom Kippur, em 2 diazinhos, nós vamos deixar essas coisas de lado e nos ligar totalmente com o Senhor. Uma coisa muito interessante que aconteceu no Yom Kippur e que acontece no Yom Kippur, de certa forma, são 2 lutas, 2 momentos que contrastam com o perdão e a paz que a gente está almejando, né, alcançar neste momento especial. O dia do Yom Kippur, ele foi marcado, em primeiro lugar, por uma luta externa. Olha só, uma guerra externa, uma guerra efetiva, aconteceu no dia 6
de outubro de 1973. As bases israelitas ali na região do Canal de Suez foram atacadas, ou tentaram atacar essas bases, mas Israel resistiu bravamente e ele não permitiu que as suas bases fossem tomadas pelos árabes, pelos egípcios, enfim, né? E aí, em 26 de 10 de 73, a guerra acabou e em 78 um acordo de paz foi assinado. Foi assinado nos Estados Unidos, em Camp David. E é muito interessante porque, poxa, no dia do perdão ter uma guerra, né? Pois é, teve. Né? Mas Israel, o Senhor foi com ele e Israel venceu mais uma batalha contra os seus inimigos, né? Mas existe ainda uma outra guerra no dia do Yom Kippur. Esta guerra é uma guerra interna. É uma guerra de nós contra nós mesmos. É uma luta interior contra o nosso orgulho, contra a nossa soberba, contra muitas vezes a nossa autoconfiança. A nossa confiança excessiva de que podemos fazer tudo, né? Tudo me é possível, eu sou forte, eu tenho saúde, eu tenho grana, tudo eu posso fazer. Pois é, no Yom Kippur a gente tem que se conscientizar de que não podemos fazer tudo, né? Nós temos nos conscientizar de que não vale a pena ser tão orgulhoso assim, porque no final da vida vai todo mundo, né, virar pó, vai todo mundo, né, de certa forma, terminar da mesma forma, pelo menos fisicamente. Então, a gente precisa, no dia do Yom Kippur, olhar um pouco para dentro de nós e ver aonde estamos excedendo o nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa autoconfiança. E devemos realmente pedir perdão ao Senhor pelos erros, pelos excessos que cometemos. E também com o nosso próximo. Quando não o ajudamos, quando não o amamos, não é? Nós devemos chegar para o nosso próximo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelo nosso egoísmo, pedir perdão pelo nosso individualismo. Esse é o maior ganho que nós podemos ter no Yom Kippur. É um momento em que realmente nós paramos para olhar para dentro de nós e para refletir como temos vivido a nossa vida. E também para nos conscientizarmos que deste Yom Kippur para frente, deste dia do perdão para frente, nós podemos viver um novo ciclo aberto realmente à misericórdia, à benignidade, ao amor. Deus nos ama tanto, nos agracia tanto, não é? Devemos também estar ligados, né, nessa esfera amorosa do Senhor e dividir isso com as pessoas que estão à nossa volta. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe com os seus amigos. Isso vai ajudar o conteúdo do vídeo a chegar para mais pessoas possíveis. Um abraço e até o nosso próximo episódio.